Bom, os males e as corrupções dos últimos dias, tá bom? Nós estamos vendo que a lista dos males e das corrupções dos últimos dias. Lembrando, que são últimos dias? Os ateus falam, nossa, últimos dias. Jesus falou que voltaria e vocês estão falando últimos dias há 2000 anos atrás, estão falando dos últimos dias. Realmente. Mas é porque os últimos dias é o intervalo de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Deus, porque se nós pensarmos por Deus, que é uma criatura, não é uma criatura, que ele é um ser, né, perfeito, todo-poderoso e atemporal, nós somos seres temporais. No nosso curso Formação Completa em Teologia, na parte da Trindade, eu explico com detalhes essa questão da atemporalidade de Deus. Tá? Então vamos lá. Então, ele sendo um ser atemporal, o tempo para ele, o que é esse tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo? É um estalar de dedos, porque ele é o único que viveu toda a eternidade. Vocês já pararam para pensar? Nós vamos passar a eternidade com o Senhor, mas é a eternidade futura. O Senhor é o único que existiu em toda a eternidade. Nós não existimos em toda a eternidade, porque nós temos um ponto de partida, que foi quando Deus ali no início da criação, antes da criação, no início da criação, antes da criação, o Senhor nos idealizou já para nos predestinou. Então, nós passamos a existir quando Deus pensou na minha carinha linda, nessa cutis maravilhosa, esta barba sedosa, toda essa beleza, graça e modéstia. Então, o tempo é muito diferente. Nós temos o início, o Senhor não. Então, o Senhor é o único ser que é totalmente eterno, que existe por toda a eternidade. Nada existiu antes do Senhor. Então, nós estamos vendo os pecados. Nós começamos a ver a conduta moral do ser humano. O que foi aqui? Meu Deus. Espera aí, pessoal. Né? Aqui. Então, o que nós vimos aqui? Nós vimos os pecados referentes à conduta moral em relação a nós mesmos. Os pecados que são a conduta moral em relação ao homem. O homem pecando contra si. Entendeu? Então nós vemos que serão egoístas, jactanciosos, nós vimos toda essa questão. Ó, jactanciosos, arrogantes, senhores de si. E aí nós vamos agora ver o que? A conduta moral em relação ao próximo. O que? A conduta moral do homem em relação aos outros seres humanos. Aquilo que nós fazemos, nós vamos ver como o ser humano ele vira as costas para o próximo. São os pecados que o homem, que está nessa lista aqui, que o homem comete contra o seu próximo. Tá? 6 pecados são mencionados pelo apóstolo Paulo. Foram 4 do homem contra o homem. E agora são 6 do homem contra quem? Contra o seu próximo. Primeiro, os homens serão implacáveis. Implacáveis. Está aqui, ó, o implacáveis. Está vendo? Aspondos. Palavra grega, aspondos, significa sem trégua, sem acordo, sem perdão. Olha que coisa incrível. Ausência de negociação ou ausência de pacto. Nós somos irmãos.
Nós somos cristãos. Deus, sem o nosso merecimento, nós somos pecadores, não temos merecimento. Vocês têm noção disso? Mas, mesmo assim, o Senhor fez uma aliança conosco. Nós vivemos na nova aliança, no Novo Testamento, na nova aliança. Mas nós somos implacáveis. Nós não negociamos. Hoje se ensina nas escolas, de negócios principalmente, o cara a ser implacável. Nós vemos o atual governo do ladrão de 9 dedos, que faz o quê? O que nós vemos? Ele é implacável, eles roubam, eles escravizam, eles mentem, eles são implacáveis. A ausência de coisas não mutuamente consertadas, não manifestar comportamento hostil ou agressivo, que não pode ser persuadido a entrar em um pacto implacável. Não tem conversa. Logo, as pondos refere-se à pessoa irreconciliável, cujo ódio arde como fogo. Vingativo, que passa por cima de tudo e de todos. Um indivíduo aspondos age como os moabitas, que não satisfeitos em nutrir ódio consumado pelos edomitas, exumaram o corpo do rei de Edom apenas para queimar seus ossos. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe e por 4 não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Trata-se de uma ira que não cessa de arder. Barclay esclarece que aspondos pode significar 2 coisas. Pode referir-se ao homem que abriga um ódio tão profundo e implacável que nunca chegará a um acordo com quem tem discutido. Não, ele quer destruir, não tem acordo. É atacar, é destruir. É fazer o mal, é querer o mal daquela pessoa. Implacável. É implacável com seus irmãos. Ou pode significar que o homem tem tão pouca honra que chegará a romper e desconsiderar os termos de um acordo. Ou seja, é aquele que não honra a sua palavra. Aquele que não é sim, sim, não, não. É aquele que não tem brio. Então, o que ele promete para você, ele vai lá na cara de pau, te promete qualquer coisa e na tua cara ele não faz o que te prometeu, ele não cumpre o acordado. É um bandido, um pilantra. Ou pode significar que o homem tem tão pouca honra que chegará a romper e desconsiderar os termos de um acordo. Os homens serão o quê? Caluniadores. Caluniadores eles serão. Tá aqui, ó, na lista, ó, caluniadores. Ah, mas o senhor pulou blasfemadores. Calma, pessoal. Lembre-se que nós estamos separando por categorias. Tá bom? Primeiro, o pecado que o homem comete contra si mesmo. Agora, os pecados que o homem comete contra o seu próximo. A palavra grega diabolos, olha só, a palavra usada para caluniador, aquele que inventa as coisas sobre o outro para se dar bem. Dentro da igreja nós vemos isso, disputa por cargo, disputa por posição. Não, eu quero me destacar aqui. Então o que eu vou fazer?
Eu vou inventar uma história e vou pôr o meu irmão no fogo. Assim ele cai, eu assumo a posição dele. Uau! Agora eu sou o maioral aqui. Agora eu sou o cara aqui. Passar a perna, puxar o tapete, caluniador. A palavra grega diabolos significa caluniador. Dado a calúnia, difamador, que acusa com falsidade, caluniador que faz falsas acusações, que faz comentários maliciosos. Aplicado a pessoas que, por opor-se à causa de Deus, podem ser descritas como agindo da parte do demônio, ou tomando seu partido Satanás, o príncipe dos demônios, o autor de toda a maldade, que persegue pessoas de bem, criando inimizade entre a humanidade e Deus. Olha só, comparado a Satanás. O diabo é o padroeiro dos caluniadores e o senhor de todos eles. É o pecado de espalhar contendas, disseminar intrigas, jogar uma pessoa contra outra, destruir pontes de contato e cavar abismo nos relacionamentos. Esse é o pecado que Deus mais abomina. Provérbios 6,16. 6 coisas o Senhor se aborrece, e a sétima a sua alma abomina: testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Aquele que não busca apaziguar, ele busca contenda, ele busca criar abismo entre as pessoas, criar abismo entre as situações. Eu, no começo desse ano, fui vítima de um que eu nunca imaginei que seria um diabolos na minha vida. Uma pessoa que eu amava. Uma pessoa que não é tudo que eu perdi que mais me doeu. Mas o que eu mais perdi foi a decepção com este diabolos na minha vida. Os mantenedores sabem do que eu estou falando. O que mais me doeu foi a decepção com isso. Com uma pessoa que causou um mal monumental para mim. Que até hoje, quando eu lembro quanto eu amo aquela pessoa, mesmo assim, ela não pensou 2 vezes antes de me jogar no fogo. Um caluniador destrói o maior patrimônio que uma pessoa tem, seu nome. Os homens serão cruéis. Estamos no terceiro, são 6 hoje, hein? Aí o final nós vamos deixar para segunda-feira. A palavra grega anemeros era aplicada mais apropriadamente a uma fera selvagem, que é um ser humano. Anemeros, não domesticado, selvagem, feroz. Não domesticado, selvagem, feroz. Portanto, seu significado aqui é um indivíduo tão selvagem que não tem nenhuma sensibilidade nem simpatia. Esse daqui, pessoal, é o exemplo do ser humano, da mulher que era, acho que de Auschwitz, que guarda de Auschwitz, que para você ter uma ideia, ela tinha abajures no quarto dela feitos de pele humana, pele de seres humanos mortos nos campos de concentração. São selvagens, não têm sensibilidade, não têm simpatia. O racista, tanto lógico de um lado quanto do outro, racista, não importa se é a pessoa que é contra japonês, que é contra negro, negro que é contra branco, o racista é isso, não tem nenhuma sensibilidade nem simpatia. Vê os outros seres humanos como animais, quando na realidade ele é um animal. Percebe como nós temos que combater o racismo dentro da igreja? Percebe
quando nós temos que combater o mal, a crueldade. Você já imaginou diminuir uma pessoa pela sua etnia? Ele é inferior porque ele é cubano. Ele é inferior porque ele é árabe. Crueldade. Suas palavras machucam, suas ações ferem e suas reações são intempestivas e avassaladoras. Os homens serão traidores. A palavra grega prodotes significa delator, traidor, sedutor, delator. É a pessoa entreguista, em quem não se pode confiar. São os informantes traiçoeiros. Agem como Alexandre, o latoeiro, 2 Timóteo 4,14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. O Senhor vai tratar com ele segundo as obras dele. Se o Senhor julgar que ele fez errado, o Senhor vai tratar com ele. Se escolher perdoar, vai perdoá-lo. Se quiser condená-lo, vai condená-lo. O Senhor vai tratar com ele. Eu não vou me vingar. Olha a diferença. Que delatou o apóstolo Paulo, culminando em sua segunda prisão e consequente o quê? Martírio. Por causa desse cara, Paulo morreu. Os traidores comportam-se traiçoeiramente, como Judas Iscariotes, que dá um beijo no traído. Como que Judas traiu Cristo? Com um beijo. Vocês têm noção do que é isso? Um beijo. O ósculo santo. Sabe, pessoal, eu estou ensinando isso para vocês, eu estou trazendo essa palavra para vocês, mas eu tenho que dar um aviso que eu sempre dou aqui. Nós costumamos olhar da seguinte maneira: olha, é bom eu conhecer isso para que eu me defenda do jactancioso, do arrogante, do implacável, do caluniador, do traidor. Quando na realidade nós sempre pensamos que nós estamos do lado do bonzinho, mas 99,99% das vezes, das vezes, nós estamos do lado do vilão. Ou seja, isso daqui nós temos que aprender para a gente policiar a nossa vida e nós não sermos como está escrito aqui, para que nós não cometamos estes erros. São víboras peçonhentas, lobos vorazes, rochas submersas, perigos implacáveis. Mas, pastor, nós não somos assim. Olha, vamos olhar para a nossa vida, nós vamos encontrar situações assim, infelizmente. E aqui a palavra, mas está falando de uma pessoa que é muito má. Não. Às vezes nós temos um pequeno resquício disso, mas são questões que nós precisamos nos consertar com quem? Com Deus. Com Deus. São traços, são nuances muitas vezes na nossa vida. Mas aqui nós vemos, a gente tem que usar termos pesados para nós vermos a seriedade de todos os pecados. Não existe um pecado pequeno, porque não existe o pecado para a morte. Todos são pecados para a morte. Todos nos afastam do Senhor. Todos são abomináveis. Todos são horríveis. Então nós temos que correr, nós temos que fazer um autoexame. Para quê? Para a gente não cometer o mal que está descrito aqui. Os traidores comportam-se como Judas,
São rochas submersas, perigos implacáveis. Os homens serão atrevidos. A palavra grega propetes significa uma pessoa levada pela paixão, que cai adiante, de ponta cabeça, inclinado, precipitadamente, precipitado, apressado, despreocupado, atrevido, que é o entrão, é o que se intromete. Não, deixa acontecer. Não, é atrevido, ele se intromete, ele se coloca à frente. É usada para descrever aquele indivíduo que não para de falar ou agir movido completamente por sua paixão. E não aqui paixão, eu tenho paixão pelo Evangelho, então eu luto para o bem da Igreja de Cristo, eu luto pela pregação do Evangelho. Não, pela paixão, pelas más paixões, pelas paixões avassaladoras e nocivas, incapaz de pensar de forma prudente e sensível. É aquele que é o Miller, que foi lá, pegou a Bíblia, fez um cálculo maluco que Deus voltaria numa determinada data e todo mundo vendeu as coisas, foi ficar com ele na fazenda. Jesus não voltou. Aí ele fez uma outra conta, falou, não, esqueci de somar esse vai um aqui, realmente agora a data é tal, ele volta. Aí todo mundo lá de novo não voltou. Pessoas perderam tudo por causa do quê? Do atrevimento desse homem de achar que podia prever aquilo que a Bíblia disse que é imprevisível. É o atrevimento que nós temos de fazer aquilo que nós achamos que Jesus faria, que nós achamos que é o correto, sem estar baseado no quê? Na palavra de Deus. De querer fazer aquilo que nós achamos que Jesus faria. E não realmente estudando a palavra, pensando nas coisas de Cristo, naquilo que nós já aprendemos da Bíblia, para nós entendermos e agirmos de acordo com a Bíblia, que não medita nas coisas. Esse é um ponto. Esses são os atrevidos. Não, fica aqui, Jesus, eu resolvo. É o caso dos 3 que estavam com Jesus lá. Ou melhor, dos 2 que estavam com Jesus. Os apóstolos que estavam com Jesus. Não, vamos construir tenda. Uma para Elias, uma para... Jesus falou para construir tenda para alguém? Não, mas eu vou fazer isso porque eu tenho certeza que Jesus ia gostar. E 6, os homens serão inimigos do bem. A palavra afilagatos significa aquele que não gosta de boas amizades. Estes são como urubus, preferem a podridão. Seu paladar moral perdeu completamente a sensibilidade. É aquele que na igreja, o senhor presbítero, doutor, tal, mas chega em casa, ele pega o celularzinho no banheiro e devora vídeo de pornografia, devora tudo que há de pior. É aquele que para todo mundo na igreja é maravilhoso, só que chega em casa, ele senta o couro na esposa e na filha. É o hipócrita. Inimigo do bem. Ele perdeu totalmente a sensibilidade, pessoal. Ele perdeu totalmente a paladar, ele perdeu totalmente o rumo. Infelizmente. Essas pessoas têm uma atração mórbida por aquilo que está podre. Por aquilo que é podre. É como a hiena. A hiena só come o resto do leão, só come carniça. Mas você olha para ela, ela olha para você e dá risada. Tô me dando bem. Com aquele monte de carniça fedida na boca. Mas ela jura que está se dando bem. Você já viram uma hiena? Parece um cão sarnento. Compara com o leão, que é majestoso, bonito. A hiena não, ela sempre de cabeça baixa. Ela tem até um calombo aqui atrás que ela anda sempre de cabeça baixa. É esse. Por que no Rei Leão os servos
do leão maldoso lá eram as hienas. Então nós vamos até aqui e nós vamos ver a conduta moral em relação a Deus, tá? Nós vamos ver a parte mais doída, porque isso aqui, o Senhor é o único que pode fazer a diferença para nós. E mesmo assim a gente é mestre em virar as costas para Ele, né? Então é isso.